De cada 6 homens que chegam aos 50 anos, um vai ter câncer de próstata. Não é praga, isso é uma estatística. Câncer de próstata é muito prevalente entre os homens. E a partir dos 50 anos, nós começamos a ter uma incidência que vai crescendo. É uma doença confusa, difícil da gente entender, porque você tem casos de câncer de próstata muito agressivos, que se disseminam rapidamente, em geral para o esqueleto, para os ossos. E você tem outros de evolução muito longa. Você tem pessoas de 80, 90 anos que vão morrer das causas que todos nós morreremos um dia e que, na verdade, tinham tumores na próstata que nunca foram diagnosticados e que também nunca causaram problemas. Então, é uma doença com uma diversidade de comportamento muito grande. Se a prevalência é tão alta na população depois dos 50 anos, o que nós temos que fazer? Tentar prevenir, tentar evitar que a doença apareça. Nós não conhecemos medidas que permitem fazer a prevenção do câncer de próstata. O que nós temos são medidas que permitem fazer o diagnóstico precoce, numa fase que a doença é altamente curável. Quais são essas medidas? O primeiro é o PSA. O PSA é um exame de sangue. Um exame de sangue que você encontra uma proteína que a próstata produz. Então, você pega um homem de 60 anos, que de repente ele vinha com PSA de 0,2, 0,7, 1,1, é um PSA baixinho. De repente ele tem um pico, o PSA vai 6 e começa a subir, 8, 10, 12. Você aí tem que estudar a próstata melhor. Se o exame... O PSA não sobe só em tumores malignos, sobe em benignos também. Quando a próstata aumenta de volume, a chamada hipertrofia prostática, o PSA sobe. Então, não basta você ter o PSA. E nós temos uma outra armadilha. Você pode encontrar tumores de próstata malignos que crescem sem aumentar o PSA. Então, como é que se faz a prevenção? O PSA de um lado e de outro lado você tem que examinar a próstata. Quis a natureza que a próstata só fosse acessível por via retal. E aí é que é o problema maior. Quando você chega para um senhor de 65, 70 anos e fala, olha, o seu PSA está normal, mas tem que fazer um toque retal. Aí se arranjou um inimigo. Diz, não, esse exame eu não gosto. Eu costumo dizer que o exame não foi feito para dar prazer para ninguém. É um exame desagradável, mas nem tanto. E é absolutamente importante, fundamental. É possível acabar com as mortes por câncer de próstata. Nós não conseguimos impedir que o câncer apareça, mas podemos diagnosticá-lo precocemente, numa fase em que todos os casos praticamente são curáveis. Se as mulheres começam a fazer exame ginecológico aos 16, 17 anos, quando começam a vida sexual, por que nós, homens maduros, não podemos fazer os exames de detecção do câncer de próstata? Tem sentido, no século XXI, a gente morrer por disseminação de uma doença que, se fosse diagnosticada precocemente, podia ser tratada e curada para sempre? Nunca